Boa noite, tudo bem, pessoal? Hare Krishna. Então, estamos aí de novo, mais uma noite do Dharma. Pergunta de hoje é da Prema Vardhana, de Vrajabhumi. A Prema pergunta assim, qual que é o Dharma dos rituais sagrados, dos rituais religiosos, e qual que é o papel do Pujari, né? Qual é o Dharma do Pujari, da pessoa que, assim, o principal serviço que ela oferece para Deus está ocupado, né, como um sacerdote, cuidando, né, da parte litúrgica. Então, vamos lá, assim, vamos tentar entender o que os Vedas falam sobre rituais, né? A ideia de um ritual, qualquer ritual, religioso ou não, é que o ritual ele é um ato, né, que em si ele já encerra um simbolismo completo. Então, quando a gente está executando esse ato, assim, a gente pode, só por dominar esse ato, né, que é um ato, assim, normalmente invariante, um ato que não tem variância, quando a gente executa esse ato, a gente pode, de certa forma, fazer ele de um jeito automático, né? E isso permite com que a gente se concentre em outras coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente vê alguém na rua, a gente automaticamente, uma pessoa que a gente conhece, a gente cumprimenta. Oi, bom dia, como vai? Tudo bem? Né? Então, assim, isso pode parecer algo superficial, mas isso faz com que a gente já, ao encontrar uma pessoa com quem nós nos relacionamos, com quem nós já nos conhecemos, né, a gente já aciona um gatilho. É legal, eu vou agir de forma educada com ela, né? Eu estou reconhecendo que eu estou feliz em encontrar ela, né? Eu já estou ali me dispondo a ajudá-la se ela tiver algum problema, né? Tudo bem, né? As perguntas se a pessoa está precisando de algo. Imagina, toda vez que a gente encontra uma pessoa, a gente tivesse que entrar, né, assim, num estado psicológico no qual a gente realmente se importasse com a pessoa, a gente tivesse que... Não, a gente já se acostuma a fazer um ato que já carrega toda essa conotação, já tem toda essa semiótica de você estar se dispondo para a pessoa, você ser educado a ela. Então esse é o papel, né, que rituais normalmente desempenham em qualquer cultura. Toda cultura ela é cheia dos seus rituais, né? Você, assim, sintetiza muita coisa que você poderia dizer, você sintetiza muita coisa que você poderia pensar em um ato simbólico, né? Muitas vezes rituais eles são justamente feitos para inspirar a gente a nos comportarmos de uma certa maneira. Por exemplo, a gente vai ver nas instituições militares, né, que são os militares normalmente são treinados a se sentirem inspirados quando vêm símbolos patrióticos, como a bandeira, como o hino, ou então atletas, né, eles já ouvem, né, determinado assim, hino do time deles, eles veem a torcida, veem a mascote e eles já entram assim no humor, né, competitivo, esportivo. Então rituais eles também servem como gatilhos para despertar em nós determinados tipos de sentimentos que a gente vai ter que usar de uma forma útil para realizar um determinado tipo de ofício. E aí a gente vai ver que como assim a espiritualidade ela é intrínseca às diversas culturas, então existe assim uma simbiose entre tudo isso, entre cultura, entre rituais, entre religião, espiritualidade, né? Então, religiões sempre vão utilizar liturgias, sempre vão utilizar rituais. Querendo ou não, isso faz parte do processo de espiritualidade, né? Até uma coisa muito interessante que a gente consegue observar, por exemplo, é na história do protestantismo, né? Então, o protestantismo surge no século XVII quase que como uma dissidência da Igreja Católica, por alguns motivos que a gente não vai explorar aqui agora, mas a Igreja Católica sempre teve muito forte a sua liturgia religiosa, né? Uma das liturgias mais ricas. E aí a gente vai ver assim que o protestantismo tem um certo pé atrás com toda essa liturgia carregada que existe no catolicismo. A gente vai ver que assim, um dos primeiros ideais protestantes é que assim, a fé, a devoção não deveria ser institucionalizada, né? Deveria partir de uma relação direta da pessoa com Deus. Então, por causa disso, assim, o papel de sacerdotes,
de rituais, eles são minimizados e muitas vezes eles são quase que anulados. Assim, a gente vai ver que no protestantismo rituais, quando existem, eles sempre ficam preteridos, são sempre coisas pequenas. E aí tem um grande teólogo, um dos principais teólogos protestantes vivos hoje em dia, que é o James K. Smith, que ele vai falar, né, tem uma trilogia de livros dele, que é conhecido como a Trilogia do Reino, que é um dos grandes clássicos da teologia contemporânea, onde ele vai mostrar que um dos grandes problemas do protestantismo foi justamente ter minimizado a importância de ritos, de rituais, né? Porque ele mostra como rituais estimulam o nosso sentimento, né? Como rituais estimulam a nossa parte emocional, como eles envolvem a gente numa conexão emocional com o processo de espiritualidade. Então, se você normalmente vai lá e só fala filosofia, só faz uma pregação assim, motivando as pessoas, inspirando as pessoas, isso é ótimo, porque nós temos um lado filosófico, racional, que tem que ser estimulado, que tem que ser nutrido, mas nós também temos um lado emocional, que deve ser envolvido no processo, né, de devoção. E não só temos um lado emocional, como temos um lado físico, temos um lado corpóreo. O nosso corpo, nós sabemos que não somos o corpo, mas o nosso corpo ele faz parte da nossa identidade nesse mundo, né? Então, assim, rituais, eles são muito sinestésicos, eles trabalham muito com os nossos sentidos. Tem sempre algo para você ver, para você ouvir, para você tocar, para você cheirar. E, assim, isso estimula a gente de uma forma que a gente não consegue nem racionalizar, né? Então, a gente vai criando um vínculo afetivo, a gente vai criando um vínculo amoroso com algo que a gente está lidando fisicamente, né? Por exemplo, a gente vê bebês, né? Por que bebês, assim, eles têm um cheiro que é tão bom, né? Assim, biologicamente comprovado que bebês, eles têm um tipo de cheiro que é especial, que afetam hormônios, né, dos adultos que cuidam deles e fazem com que os adultos fiquem mais apegados. Então essa coisa de você estar ali com o bebezinho, tocando nele, né? Todo mundo que é pai sabe disso, né? Você tá ali lidando fisicamente, né, assim, tocando no seu bebezinho, cuidando dele, limpando ele, você vai se apegando muito. Então a mesma coisa num processo religioso. Então esse autor, James K. Smith, que é um grande teólogo protestante, nesse livro dele, A Trilogia do Reino, ele vai falar isso. Não, a gente precisa de rituais, a gente precisa de algo que a gente use o nosso corpo, use nossos sentidos ativamente nesse processo assim, né, de espiritualidade, de conexão com o divino, porque nós não somos só seres filosóficos, não somos só seres racionais, e ele até dá um exemplo legal no livro dele. Ele fala que a mulher dele é muito natureba, assim, adora todas as coisas muito assim naturais, orgânicas, e que ele obviamente racionalmente concorda com tudo o que ela propõe em termos de dieta. Quando ela compra um livro novo, ele pega, desfolha, concorda com tudo, mas ele é muito apegado a fast food, né? Então, assim, mesmo racionalmente sabendo que fast food é ruim, é horrível, vai prejudicar a saúde dele, ele não consegue, assim, abandonar o hábito de comer fast food, mesmo racionalmente concordando com a esposa dele. Por quê? Porque os sentidos dele se apegaram a fast food. Então ele fala, eu tenho que envolver os meus sentidos no processo de se apegar a Deus, né? Então ele vai falar isso, e é justamente isso que os Vedas falam. Os Vedas vão mostrar que os nossos sentidos têm que ser usados para Krishna, né? Tem que ser usados para promover esse processo de yoga, de conexão com Krishna, que é o Senhor dos sentidos, né? Rishikena, Rishikesha, Sevanan Bhakti Ruchyate, né? Que o propósito dos sentidos é utilizá-los numa conexão devocional, amorosa com o Senhor dos sentidos, que é Krishna, né? Então, depois que esse teólogo protestante descobriu isso e ele começou a promover isso na igreja dele, que é uma igreja calvinista, várias outras igrejas começaram a ver que isso tinha resultado e começaram a voltar, né, com esse processo, botar ênfase na liturgia. Então, a gente consegue ver por essa história que nós temos uma tendência natural a rituais, né? Toda cultura vai ter os seus, e aí os Vedas vão utilizar isso de uma forma muito interessante no processo de yoga. Então, basicamente, os rituais eles vão cumprir 3 propósitos, né? A gente pode dizer que os rituais, dentro da visão védica, eles teriam 3 dharmas. E quais são esses, né? O primeiro
Nós sabemos que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente deseja, cria na nossa mente uma espécie de impressão, né? Isso é chamado em sânscrito de sanskara. Sanskaras são as impressões na nossa mente, né? Então a gente vai deixando assim como uma espécie de rastro na nossa mente toda vez que a gente utiliza ela. E aí o que acontece é que muitos pensamentos nossos que a gente nem se lembra mais deles, eles continuam afetando a gente inconscientemente, né? Nós somos afetados por esses sanskaras, por esse conjunto de pensamentos passados, inclusive de outras vidas, né? Tem tendências que nós temos em nós que nós não conseguimos explicar, racionalizar, mas é simplesmente porque a gente está trazendo elas de outras vidas. Então nós temos esses sanskaras, temos essas impressões mentais e elas estão constantemente influenciando a gente. Então, um dos primeiros, assim, o primeiro dharma, né? A primeira motivação da gente utilizar esses rituais sagrados é purificar esses sanskaras. Por isso que, às vezes, a palavra sanskara, além de ser usado para impressão mental, também é utilizado para os rituais. Né? Às vezes, essas palavras... às vezes, esses dois termos, né? As impressões mentais e as cerimônias, elas são expressas em sânscrito justamente com a mesma palavra, sanskara, né? E existem impressões mentais que são necessários que nós criemos, que nós, assim... conscientemente a gente induza determinadas impressões mentais que são puras, que são sublimes, que vão ajudar a gente em um novo momento da nossa vida. Então, essas cerimônias, esses rituais, eles são especialmente indicados em momentos onde você vai assumir uma nova etapa da sua vida, quase como um rito de passagem, né? Justamente um rito de passagem. A gente vai ver isso em várias culturas, né? Tem a cultura assim que quando a pessoa fica adulta, ela tem que ir lá e passar por um teste para ela sentir que, caramba, agora eu sou adulto, eu passei por um teste. Por quê? Porque a vida adulta ela é cheia de testes o tempo todo. Você tem que cuidar de uma família, você vai ter que, talvez, cuidar de crianças. Se você tiver filhos, você vai ter que cuidar deles. Você vai ter que ter um emprego, você vai ter que cuidar das pessoas idosas da sua família. É uma vida muito desafiadora, a vida adulta. Então, quando você ingressa na maioridade, então vai lá e tem um teste para você sentir que agora, né, eu tenho autoconfiança, eu passei nesse teste, os outros testes que vão vir eu vou passar também, né? Então a gente vê isso em várias culturas. Na cultura védica existem alguns momentos que são considerados momentos muito importantes da nossa vida e é importante a gente fazer esse rito de passagem para a gente sentir que agora eu estou entrando numa nova fase da minha vida. Agora, todos esses ritos de passagens dentro da cultura védica, eles são associados totalmente a Krishna, né? Então, por exemplo, tem o Vivaha, que é o rito de passagem de quando você vai se casar com alguém, o casamento. O casamento é um momento muito especial da nossa vida, porque agora, assim, a gente vai compartilhar a nossa vida totalmente com outra pessoa, né? Agora a gente já não pode tomar decisões importantes da nossa vida sozinhos, né? Nós temos outra pessoa que vai ser diretamente influenciada por tudo aquilo que a gente decida, né? Então, é uma grande mudança, assim, é uma mudança de paradigma muito grande se casar, né? Normalmente, assim, os 6 primeiros meses do casamento, eles não costumam ser fáceis, né? Mesmo que você já conheça a pessoa há muito tempo, ame e tenha intimidade com ela, porque agora é diferente. Agora você vai ter que abdicar boa parte, né, do egoísmo que você tinha. Egoísmo, às vezes, no bom sentido, de você poder tomar suas decisões solitariamente, né? Agora não, agora cada coisa você vai ter que compartilhar. Você vai compartilhar as vantagens e as desvantagens da vida com outra pessoa. Então é importante que você veja essa pessoa como parte de Krishna. Porque, por exemplo, se acontece algo, né, se você tem que abrir mão de algo que, inevitavelmente, num casamento, os dois vão ter que abrir mão de muitas coisas para que isso funcione, então você não pode ver outra pessoa assim, como alguém que está te prejudicando, alguém que está roubando determinadas possibilidades, oportunidades de você ser feliz. Você tem que ver o outro como parte de Krishna. Então você tem que ver que o centro do relacionamento não é nem você nem a outra pessoa. É Krishna, né? Os dois têm que ver isso, têm que entender que agora que eles estão casando, na verdade eles estão fazendo um consórcio para os dois se ajudarem mutuamente no caminho espiritual, para os dois se ajudarem no processo do Dharma, né? E os dois têm que se ver, um tem que ver o outro como parte de Krishna. Isso tudo torna o processo do casamento muito mais fácil, né?
se torna o processo muito mais agradável, muito mais seguro. Então, o Vivaha é um sânskara, um rito de passagem no qual a pessoa ela é estimulada a lembrar com que aquela pessoa que ela está casando, na verdade, não foi feita por prazer dela, não foi feita por desfrute dela. Foi feita por prazer de Krishna. Então, ela não está casando com aquela pessoa para tirar prazer dela, assim, para experimentar assim, prazer a partir dela. Não, ele está se casando com ela para ajudar ela a dar prazer para Krishna. E ela vai ver você do mesmo jeito, e aí tudo perfeito. Quando Krishna é o centro e todo mundo trabalha, coopera com a missão de Krishna, todo mundo fica satisfeito, porque aí existe harmonia plena. Então existe esse vivaha, né? Esse rito de passagem para as pessoas entrarem no casamento assim com o pé direito, né? Entrarem com a consciência correta. Aí beleza, casou, o que pode acontecer? Pode ter filhos, né? Então, se o casal quer ter filhos, aí existe um outro sânskara, né? Um outro rito de passagem para ter filhos, que é chamado Garbhadana. Garbhadana é, assim, o processo de engravidar, de ocasionar uma gestação dentro da concepção védica. Então é muito interessante. Por quê? Porque os Vedas vão explicar que, assim, na hora da concepção de uma criança, a mentalidade do pai e a mentalidade da mãe vão se combinar para atrair uma alma específica, né? Então, assim, se eles estão assim felizes, se eles estão entusiasmados com a relação deles, se eles estão satisfeitos um com o outro, ou se eles não estão, se eles sentem inveja um do outro, se eles estão competindo um com o outro, qualquer coisa assim, tudo isso vai ocasionar vai ocasionar uma combinação de mentalidades que vai atrair uma alma específica. Então, o casal tem que estar sintonizado para poder selecionar, atrair uma boa alma, uma alma que vai vir aqui para esse mundo para agregar, para ajudar as pessoas, né? Trazer uma grande alma para esse mundo. Isso vai ser uma bênção não só para o casal, mas vai ser uma bênção para o mundo. Então, existe esse Garbhadana, é um rito de passagem que dura meses, em que o casal vai fazendo vários processos para eles poderem se apreciar mais, para eles já irem se abrindo para a bênção que é ter um filho, né? Para eles já irem superando os medos, os receios de trazer uma criança, para eles, na hora que tiver a concepção, eles fazerem isso com muita boa vontade, assim, vibrando mesmo, atraindo uma alma muito bacana para esse mundo. Né? É dito que a gente também pode, através da nossa meditação, a selecionar uma alma que ela vai vir para cumprir um dharma específico. Então pode ser que a gente entenda, por exemplo, que o mundo agora está precisando de almas que venham assim com o dharma de curar as pessoas, curar as feridas emocionais delas e por aí vai. Então a gente pode também selecionar e atrair esse tipo de alma, né, que vai vir para cumprir esse dharma. Então tem isso, outro rito de passagem, né? O Garbhadana, todo o processo, né? Assim tudo vai se tornando espiritual. A gente vê que coisas que poderiam ser mundanas, materiais, se casar com uma pessoa podia ser só um contrato social, mas não, né? O ritual ele já vai ajudando a fertilizar a nossa mente para a gente se preparar para fazer aquela ação com uma concepção totalmente espiritual. Mesma coisa, né? Gerar uma criança. Então também quando a criança nasce, quando ela vai se alimentar pela primeira vez de sólidos, tem uma outra cerimônia que é a Annaprasana, que é a primeira vez que ela vai comer um grãozinho, que ela vai comer um grão, ela come um grão que é oferecido para Krishna no altar, né? Ela vai comer... E aí, nesse processo, é importante a gente saber qual é o dharma da criança, a gente já tem uma noção de qual é o dharma da criança. Então, na época védica, na era védica, tinha essa cerimônia onde você expunha para a criança, para o bebezinho ali, que vai ter mais ou menos uns 6 meses, a primeira vez que vai comer grão, vários objetos e cada objeto relacionado com o dharma, né? Então você bota plantinhas para ver se aquela criança ela tem um dharma relacionado à agricultura, mexer com a terra, livros para ver se ela vai ser mais intelectualizada, por aí vai, né? Então isso meio que testa a criança, ajuda você a ter um insight sobre qual é o dharma da criança. Não é que vai determinar, não é que esse teste é a única coisa, né? Mas isso já ajuda você a pelo menos observar qual é a tendência das crianças. Joga o bebezinho ali e ele vai engatinhar e vai tocar em um dos objetos, né? Muito legal, a gente já acompanhou algumas cerimônias dessas, sempre até muito divertido, né? Então, assim, é muito legal, né? Aí, e por exemplo, tem momentos na vida que não são tão festivos quanto esses, né? Por exemplo, quando alguém morre, alguém querido, alguém próximo morre. Então, também existe um rito de passagem para a gente aceitar que aquela pessoa partiu, mas que a alma dela
tá bem, né? Que a alma dela é imortal, que a alma dela está seguindo o processo de aprendizado dela, de autoconhecimento, ela seguiu em frente na jornada dela, né? Então, para ajudar a gente a se desapegar daquela alma, claro, a gente fica com as lembranças, mas aceitar que aquela vida era uma vida temporária mesmo, mas que a alma passa bem, né? E ajudar, inclusive, a alma, se a alma estiver apegada ao corpo, ajudar a alma a desapegar e ela mesmo continuar. Aí existe a cerimônia de Pinda, né? Então, que é essa cerimônia fúnebre, né? Então a gente vai vendo que os sânskaras, essas cerimônias, elas servem como ritos de passagem. Elas vão, sempre que a gente vai ingressar numa nova etapa da nossa vida, a gente vai ver essa nova etapa como algo ligado a Krishna. Não tem nenhuma etapa da nossa vida que não esteja. E por aí vai. Na cultura védica tinham muitos ritos de passagens desse, né? Damodara lembrou aqui que tem a iniciação espiritual, né? Então, assim, quando você aceita um mestre espiritual, que você vai aceitar um treinamento daquele mestre, aí existe essa cerimônia muito bonita, onde você recebe um novo nome, um nome espiritual, né? Então, assim, sempre que a gente vai entrar numa nova etapa da nossa vida, existe um sânskara, existe uma cerimônia, um rito de passagem que vai marcar aquilo. E, assim, esses ritos de passagem são uma coisa tão orgânica, tão natural, que a gente continua fazendo elas. Só que a gente faz elas sem conexão com Krishna, né? Por exemplo, quando, assim, você vai lá e entra numa faculdade, aí tem o trote, né? Aí você vai lá e passa aquele monte de humilhação, vai na rua e pede dinheiro todo pintado. Eu cheguei a passar trote ainda, eu sofri trote ainda menos. Não sei se hoje em dia já tem bem menos, né? Mas enfim, a gente ainda faz essas coisas, né? Ou então quando, por exemplo, assim, um amigo nosso vai lá e consegue um emprego dos sonhos que ele sempre quis, aí todo mundo organiza uma festa junto. Então assim, a gente faz esses ritos de passagem, essas coisas são naturais, são orgânicas pra gente. A gente tem uma necessidade psicológica de demarcar que alguém próximo da gente ou nós mesmos estamos entrando numa nova etapa da nossa vida. A gente tem essa necessidade, né? O próprio Réveillon, né? Réveillon é um grande rito de passagem coletivo. Assim, praticamente, né, de forma objetiva, não tem nada mudando, a não ser o fato de que a gente mudou um ano, mas a gente precisa fazer aquela cerimônia para poder, assim, recapitular o que nós fizemos no último ano, fazer a nossa retrospectiva mental, né, avaliar o que não foi legal, o que foi legal, planejar o que a gente vai fazer para o próximo ano. Então, assim, já que isso é algo tão natural da gente, por que não conectar com Krishna, né? Então esse é o primeiro dharma dos rituais. Fazer essas passagens de momentos da nossa vida que a gente já vai fazer de qualquer forma, serem conectados com Deus, serem conectados com o processo do dharma. Aí o segundo objetivo, né, o segundo dharma dos rituais é lembrar a gente de que toda matéria, na verdade, é uma energia divina e tem que ser oferecida para Krishna, tem que ser usada em relação com Krishna, né? Então, por exemplo, uma das principais cerimônias védicas é a cerimônia de fogo, né? Chamada de Agnihotra, uma cerimônia bonita, né? Que, assim, a gente monta uma arena, né? E nessa arena tem vários vegetais, tem verduras, legumes, grãos, assim, os mais belos, os mais seletos, os, né, mais incríveis assim que a gente tiver, a gente faz essa arena bonita e, né, nela tem uma fogueira e aí o sacerdote acende essa fogueira e vai entoando mantras em respeito aos grandes sábios do passado, em respeito ao conhecimento transcendental, em respeito a Krishna. E todo mundo oferece grãos, né? Oferece grãos de arroz para essa fogueira. Então, o que tudo isso simboliza, essa cerimônia de fogo? A cerimônia de fogo, ela está muito ligada ao fato, né, de que... Agora, olha esses vegetais. Por quê? Porque os vegetais, eles são a manutenção, né? Eles representam a manutenção da nossa vida. Comer, a alimentação, é o ato biológico essencial. Então, se a gente pode se alimentar, é por graça divina, é por graça de Krishna. Krishna permitiu com que houvesse a distribuição apropriada de chuvas, com que o solo fosse fértil, né? Então, assim, Krishna que deu saúde para as pessoas que trabalham com agricultura irem lá e produzirem esses alimentos e agora a gente está podendo comer eles. Então, assim, tudo aquilo que a gente precisa para poder se alimentar, tanto as condições externas, ambientais, tanto, assim... A saúde das pessoas que vão lá e vão laborar no campo, o conhecimento de como fazer isso. E, na verdade, os Vedas vão explicar
que sempre que existe uma quebra no Dharma, sempre que as pessoas não cumprem a sua missão na vida, a distribuição, a produção de alimentos naturalmente vai decair, vai ter fome e tudo mais, né? Então, assim, se a gente consegue produzir alimentos é porque existe um senso de religiosidade, de espiritualidade na sociedade, e tudo isso é Krishna que revela também. Ou seja, todos os elementos que a gente precisa para manter nossa vida vêm de Krishna. Krishna que está nos protegendo, nos amparando o tempo todo. Então, nada mais natural do que a gente pegar a melhor parte da nossa produção agrícola e oferecer para Krishna. Isso que é o simbolismo por trás da cerimônia, né, de fogo. De que a gente está pegando a matéria e reconhecendo que aquela matéria ela é uma energia divina. Né? Então, a matéria ela é conhecida também como boga. Boga é aquilo que pode ser desfrutado. E quando a gente oferece a matéria para Krishna, ela se torna o que é conhecido como prasada. Prasada significa algo puro, né? Algo muito puro. Então, a palavra sada significa puro e pra significa mais, né? Então, prasada, algo que assim é super puro, é puríssimo, né? Então, essa é a tradução de prasada. Então, aquele alimento ele se tornou espiritualizado. Qualquer coisa material que a gente conecte com Deus, que a gente conecte com Krishna, ela deixa de ser material, ela se torna totalmente espiritual. Então, por exemplo, se eu tenho uma profissão, ela pode ser algo material, mas se eu conecto ela com Krishna, ela se torna prasada, ela se torna puríssima, ela se torna essencialmente espiritual. Né? Se eu tenho uma relação com uma outra pessoa e ofereço isso para Krishna, ela não é material, ela é prasada, ela é puríssima, né? E por aí vai. Então, assim, o que separa a matéria de ser puro, o que separa a matéria de ser espiritual, é o fato de ter sido conectado com Krishna. Krishna é o senhor da matéria, é a fonte da matéria. A matéria já é uma energia divina dele, né? Então, na hora que a gente oferece algo material para Krishna, a única coisa que a gente está verdadeiramente oferecendo para Krishna, e a única coisa que ele está interessado, é a nossa generosidade, é o reconhecimento, né, de que nós somos os servos dele, é demonstrarmos gratidão para ele. Né? Então, é isso que existe por trás, né, da cerimônia. A gente não faz uma cerimônia de fogo para assim, a gente desfrutar de estar ali naquela cerimônia, um momento bonito. Às vezes a gente vê as pessoas assim, elas ficam muito sentimentais na cerimônia de fogo, querendo, né, ver aquilo ali, assim, tudo escuro e a chama, uma coisa bonita. Claro, a cerimônia ela é feita para ser uma coisa emocionante, mas não a emoção pela emoção, porque emoção pela emoção é uma coisa banal, é uma coisa material também, é só uma demonstração de sentimento. A cerimônia não foi feita para ser uma catarse, assim, para você ver aquilo só e se emocionar. É para você se emocionar reconhecendo que Krishna é a fonte da sua manutenção. Esse é o senso que deveria ter por trás da cerimônia. Isso que a cerimônia tem que provocar na gente. Às vezes a gente vê no meio do yoga, muitas vezes as pessoas adoram essas cerimônias, mas quando acaba a cerimônia, ela só pensou assim que foi um momento muito legal do final de semana delas, né? Assim que ela viu a lua cheia. Quer queimar o karma só, alguma coisa assim, muito, né? E aí foi mais uma parte assim do final de semana dela, tomou banho na cachoeira, viu a lua cheia, participou da cerimônia, mas e Krishna? A cerimônia é para conectar a gente com Krishna, a cerimônia é yoga, né? E conexão com Krishna. Então a gente usa as emoções para nos conectarmos com Krishna, né? Se a gente não faz isso, a cerimônia é só uma coisa superficial, não tem nada de espiritual nela, não. É só um espetáculo, é só uma pirotecnia. A cerimônia ela só se torna espiritual quando ela cria emoções, sentimentos relacionados com Krishna, né? Então, o fato da gente fazer essas cerimônias é para a gente gravar na nossa mente essa impressão, a matéria de Krishna. E aí, quando a gente voltar para a nossa vida ordinária, quando a gente voltar para a nossa vida cotidiana, a gente vai voltar tendo uma visão diferente da matéria, né? E por que a gente está sempre fazendo cerimônias? Para a gente sempre se lembrar do significado dela, para a gente sempre voltar para a nossa vida prática com essa compreensão renovada, né? Então, isso é o papel da cerimônia também. Ela faz assim ela representa uma ruptura dos nossos atos cotidianos para a gente assim sair da nossa consciência automática com a qual a gente está lidando com as coisas do dia a dia e lembrarmos que da essência da vida que é Krishna, como Krishna permeia todos os aspectos da nossa vida prática, né? Uma outra cerimônia que é muito comum na cultura védica é a cerimônia de puja, né? Onde você tem um altar e você oferece, assim, através de movimentos circulares, diversos elementos materiais para Krishna, né? Então, aí a gente oferece o fogo, né? Uma lamparina incandescente, que é o fogo, uma conchinha cheia de água,
né? Oferece uma flor, que a flor simboliza a terra, por aí vai, né? Oferece um incenso, que simboliza o éter, um movimento de um abano, que simboliza o ar. Então, assim, tudo isso, né? Esses elementos que estão sendo simbolizados ali são os elementos que, na visão do mundo antigo, são a base da constituição da matéria. É o que a gente está querendo dizer ali, que todos os elementos materiais existem por Krishna e para Krishna, né? E eu estou oferecendo eles. Uma outra interpretação dessa cerimônia de puja é que também nos tempos antigos era comum o rei visitar todos os cidadãos do seu reino, né? Para poder receber deles assim um feedback de como estava a administração dele, o que ele podia melhorar, quais são as necessidades do povo. Então era comum o rei, assim, periodicamente ir visitar a casa de um cidadão e assim fazer uma refeição com ele, junto com ele, para poder conversar, ouvir o que aquele cidadão tem para dizer. E aí, quando o rei ia visitar a sua casa, por exemplo, para jantar com você, o que você fazia? Você chegava e botava uma lamparina na porta da sua casa para iluminar o caminho do rei, né? O rei vinha cavalgando, então ele ia ver aquela lamparina e falar, opa, peraí, acho que é aquela casa ali, né? Então, e você tocava o búzio, você ficava na porta da casa também tocando um búzio para chamar o rei, para o rei saber onde você está esperando ele, né? Então ele ia cavalgando até ali. E aí quando o rei chegava, o que você fazia para receber o rei? Você lavava os pés dele, né? Porque não existia estradas asfaltadas, né, antigamente, então provavelmente ele sujou o pé na viagem até a sua casa. Então você lavava o pé do rei, passava um paninho assim no pé do rei, né? E aí depois, quando o rei entrava na sua casa, ela estava agradável para você receber o rei. Então você tinha botado lá incensos, flores para a casa ficar perfumada, né? Não ter tantos insetos. E aí o rei sentava e se comia, né? E comia com você, ele se alimentava com você, né? Você oferecia uma refeição para ele. E se tivesse alguma mosca, algum outro inseto perturbando, normalmente tinha alguém da casa abanando o rei, para os insetos não perturbarem ele. Então, exatamente essa cerimônia de puja, né? Você toca um búzio para recepcionar Krishna, você oferece um incenso para perfumar o ambiente, você oferece aquela lamparina que é para indicar o caminho, né? Você lava o pé de Krishna com um búziozinho cheio de água, seca o pé de Krishna, oferece uma flor, abana Krishna, ou seja, você está tratando Krishna como um rei e convidando Krishna para entrar na sua vida, para ele ouvir suas orações, para ele ouvir o seu feedback de como está a sua jornada espiritual, como está o seu caminho, né, do Dharma nesse mundo, pedir ajuda para ele, assim como o cidadão pedia ajuda para o rei, né? Demonstrar sua gratidão por Krishna da mesma forma que o cidadão também demonstrava gratidão pela boa administração do rei. Então isso é o segundo caráter, assim, intrínseco dos rituais, é o segundo dharma dos rituais, lembrar a gente que a matéria pertence a Krishna. E o terceiro dharma, qual é o terceiro dharma dos rituais? O terceiro dharma dos rituais é criar intimidade entre a gente e Krishna. E aí entra uma parte muito peculiar, né, assim, dos rituais dentro da cultura védica, que é o processo de archana, de adoração à deidade. Então, assim, se Krishna é a fonte de tudo, Krishna ele pode aceitar uma forma material e essa forma ela pode se tornar espiritual. Existe esse conceito nos Vedas. Então você pode ter uma deidade, né, uma estatuazinha assim de Krishna, feita de elementos materiais, feito de minerais, feito de, né, de bronze, de metais assim diversos, ou então uma pintura de Krishna. Você pode ter uma deidade de madeira, qualquer elemento material. Por quê? Porque se a gente pode construir uma casa pra gente usando diversos elementos e morar nessa casa, por que Krishna não poderia morar dentro de um elemento material? A gente pode falar, poxa, mas assim isso não seria idolatria, achar que Deus pode residir dentro daquele bonequinho ali? Mas assim, se ele não pudesse, ele não ia ser Deus, porque ele é todo poderoso, mas não pode morar ali dentro daquela forma, então tem uma coisa que ele não pode fazer, né? Então, assim, se a gente tivesse inventado que a gente pode se relacionar com Deus dessa forma, tudo bem. Isso aí podia ser considerado um tipo de idolatria, de assim, invenção mental, de uma tentativa nossa de subordinar Deus ao nosso capricho. Mas o próprio Krishna, quando vem nesse mundo na forma dos avatares,
ele revela que esse é um processo autêntico e ele mesmo pratica o processo de adoração. Então, assim, a gente só está seguindo o exemplo do próprio Krishna e ele mesmo tem o direito, né, de poder assumir essas forminhas, né, materiais. E para que ele faz isso? Para se aproximar da gente, né? Para a gente poder começar a criar esse carinho, essa intimidade do dia a dia com Krishna, né? Então, assim, os Vedas falam que é muito legal a gente ter um altarzinho, e aí a gente tem lá um quadro de Krishna, uma estatuazinha de Krishna, e a gente vai lá e oferece um alimento para Krishna. A gente tem um cuidado, né, de ir lá e oferecer um alimento para ele, fazer uma refeição para ele, acordar Krishna. Quando a gente acorda, a gente vai lá e acorda Krishna, e antes de dormir, a gente também bota Krishna para dormir. Aí você está lendo um livro assim que você está achando muito interessante, você está lendo uma passagem da Bhagavad Gita que você está achando muito legal, você vai lá e lê com Krishna, né? Então qual é o objetivo da vida espiritual? É Bhakti, né? Desenvolver um relacionamento com Deus. Bhakti significa isso, um relacionamento, uma atitude recíproca, um relacionamento verdadeiramente íntimo, espontâneo. O objetivo da vida espiritual é a gente se tornar um amigo, um amante de Deus, né? Então, se o objetivo da vida espiritual é a gente se relacionar com Deus, qual a melhor forma da gente treinar para desenvolver uma relação com alguém do que se relacionar com essa pessoa, né? Se a gente só tem filosofia, se a gente sabe tudo sobre uma pessoa, isso não significa que a gente goste dessa pessoa, que a gente tem intimidade com ela, né? Então a gente precisa praticar um relacionamento para poder se relacionar de forma pura. Não tem como a gente aprender a se relacionar a não ser se relacionando, né? Então, a gente vai cultivando essa interação, assim, agradável, né, amorosa com Krishna. A gente vai vendo que ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família. Ele tem o próprio cômodozinho na nossa casa, né? Isso é uma coisa muito legal. Você começa a ver Krishna realmente como uma pessoa. E aí, quando a gente começa a ver ele como uma pessoa, a gente começa, assim, quando a gente recebe um insight, uma intuição diretamente de Krishna, a gente vai começar a entender que é Krishna mesmo que está guiando a gente. Quando a gente lembrar do nosso Dharma, a gente não vai ver o Dharma assim só de uma forma impessoal, que é uma vocação que eu tenho para usar nesse mundo. Não, você vai começar a entender que é uma vocação que foi dada por Krishna, e aí você vai ter muito mais carinho, né, muito mais cuidado na hora de usar essa sua vocação, porque quem deu aquela habilidade, aquele poder para você foi, assim, o seu amigo, ele que você está se relacionando. Não é só uma habilidade que você tem, que você pode ficar usando só de uma forma frívola, não. Ela tem um propósito. Qual é esse propósito? Você começa a tentar ensinar os sinais, entender assim, os sinais que Deus está te dando ao longo da vida, né? E é muito interessante que quando a gente adora uma deidade, a gente começa a entender os humores de Krishna, né? Então, já que eu vou oferecer um alimento para Krishna, qual o alimento que Krishna gosta, né? Então a gente tem esse cuidado de ir lá e pesquisar qual alimento que Krishna gosta, né? E a gente já vai criando vínculos com ele, a gente vai conhecendo os gostos de Deus, né? Então a gente vê, por exemplo, nos Vedas, que os Vedas vão falar que Krishna, ele gosta muito de doces, né? Krishna e Balarama, seu melhor amigo, né? Seu irmão, na verdade. Balarama é a personificação de todo o conhecimento que Krishna tem, de todo o conhecimento espiritual. Ele é o mestre espiritual original e ele é o irmão, né, de Krishna. Então, às vezes, a gente adora Krishna Balarama. Em Vrajabhumi, por exemplo, a gente adora Krishna Balarama. Então, Krishna e Balarama, eles gostam muito de doces, de docinhos, né? Agora, Krishna e Radha Krishna, né? Krishna e sua namorada, Radha, eles gostam muito de alimentos apimentados, gostam de chutney, né? Eles gostam desse tipo de alimento. Ou então, Gora e Nitai, né? Krishna na sua forma mais misericordiosa, como Gorachandra, e seu assim, associado mais íntimo, Nityananda, né? Gora e Nitai, eles gostam de alimentos amargos, né? Fala que Chaitanya, quando ele esteve aqui nesse planeta, só de espinafre ele comia a quantidade que era suficiente para alimentar 4 homens robustos, né? Então, assim, ele gosta muito de alimentos amargos, como espinafre, jiló, por aí vai. Então a gente começa a entender quais são os gostos de Krishna. Ah, vou oferecer uma guirlanda. Qual é a flor que Krishna gosta? Qual é a flor, né? Então a gente vê pelas escrituras, por exemplo, que Krishna gosta muito de lírio, né? Balarama, seu irmão, ele gosta muito de lágrima de Nossa Senhora, né? Gundya, né? Um outro tipo de planta. E por aí vai. A gente vai entendendo as peculiaridades de Krishna e de todas as manifestações, de todos os avatares de Krishna, né? E isso é uma coisa muito interessante, a gente ir conhecendo essas peculiaridades de Krishna, né? Isso vai fazendo a gente ter muito mais intimidade com ele, ver Krishna como realmente alguém muito tangível, muito mais presente na nossa vida. Agora, dito tudo isso, dito esses 3 dharmas assim, dos rituais,
a gente tem que ter um cuidado, né, de garantir que o ritual esteja sempre vivo, que seja uma coisa sempre dinâmica, vibrante, realmente espiritual, uma meditação profunda, né, e que não se torne uma coisa mecânica. Porque, como a gente falou no começo, uma das vantagens do ritual é que ele torna uma coisa um hábito, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei no começo foi que a gente cria o ritual de dar bom dia, de perguntar se está tudo bem com a pessoa, né? Assim, quando vê ela pela primeira vez, mas a gente pode fazer isso de uma forma totalmente mecânica, né? Assim, você não está nem se importando com a pessoa fala, você nem escuta, né? A gente pode fazer com que o ritual, ele não só, ao invés dele assim, se tornar algo automático para nos ajudar, ele pode se tornar algo automático e se tornar algo mecânico, algo que faz com que a gente perca a sensibilidade naquele ato. Então, muitas vezes, a gente vai ver que pessoas fazem rituais e fazem rituais muito bem feitos, cuidam de uma deidade muito bem, mas assim, não existe nenhuma emoção, não existe nenhum sentimento. A cabeça está em outro lugar porque ela já está tão habituada com aquilo, ela já desenvolveu tanta maestria naquilo, né, que ela acaba se tornando um pouco inconsciente no processo. E isso não pode acontecer de forma nenhuma, né, porque assim, a essência, a alma de qualquer ritual é a meditação que existe por trás daquele ritual. Um ritual sem meditação é um ritual vazio, né? De uma certa forma, né, por uma certa perspectiva, é até uma perda de tempo. Porque o tempo que você está ali fazendo aquele ritual, você podia estar ajudando uma pessoa, né? Então, se não existe meditação, ritual é perda de tempo, né? É só mais uma tarefa religiosa monótona. Agora, se existe meditação, aí não. Aí o ritual é uma coisa que pode ressignificar toda a nossa vida, dar uma visão particularmente inspiradora para tudo aquilo que a gente vai fazer. É algo que refrigera os nossos sentimentos, que dá acalento para a gente, que dá esperança, que dá conforto, que intensifica a nossa relação com Krishna. E aí a gente lembra que o Dharma dessa era é o Dharma de cantar os nomes de Krishna. Então, um outro ponto importante é que qualquer ritual só vai ser completo na era de Kali se esse ritual servir como base para ter cantar de Hare Krishna. Então, qualquer cerimônia que nós fizermos nessa época, nessa era que nós vivemos, nós temos que cantar o nome de Krishna, temos que cantar o mantra Hare Krishna, e isso vai tornar a cerimônia completa. Porque se não tiver o cantar de Hare Krishna, se não tiver a meditação no nome de Deus, os rituais eles acabam também se tornando estéreis, né? Inférteis na era de Kali. Então isso é o que os Vedas explicam pra gente sobre o Dharma dos rituais. Então, se tiverem perguntas, comentários... Eu tenho uma pergunta que você pode explicar rapidamente, que eu achei que faltou você falar sobre o significado dos elementos depois que eles se tornam prasada. Os elementos que são oferecidos no altar e oferecidos para Cristo se tornam prasada. E qual é o significado deles e de você distribuí-los ao público? É isso, tudo que é oferecido para Krishna se torna espiritual mesmo, né? Então aqueles elementos que a gente, no fogo, por exemplo, que a gente oferece ali para Krishna, quando a gente depois de ter oferecido esses elementos para Krishna, a gente distribui eles entre as pessoas que estão presentes na cerimônia para com que elas purifiquem seus sentidos, né? Por exemplo, a flor é oferecida para Krishna, então a gente vai lá e purifica o nosso olfato cheirando aquela flor que foi oferecida para Krishna. Aí a gente passa a nossa mão assim por cima, né, do fogo da lamparina. Então a gente com o nosso tato, a gente experimenta aquele calor daquele fogo, né? Então a gente vai purificando os nossos sentidos, né? A gente vai conectando os nossos sentidos com Krishna. Bem lembrado, esqueci de falar esse ponto mesmo. E a visão seria olhar para as deidades, né? A visão ela é purificada pelo próprio darshan, né, pela própria contemplação do altar, e a audição ela é purificada pelo cantar de mantras que tem ali presente. E aí, toda a cerimônia, né, de puja, antes dela ser feita, um alimento é oferecido para Krishna, né, porque já que isso visa simular a visita do rei, o rei a gente recebe ele para poder fazer uma refeição com ele, né? Então a gente oferece um alimento para Krishna e depois do puja, aquele alimento é distribuído também entre as pessoas que estão ali presentes. Bem lembrado, esqueci de falar esse ponto da purificação dos sentidos. Girivaradari, no rito de passagem para a segunda iniciação, qual é a função do cordão bramínico e do mantra Gayatri? Boa noite, Girivaradari. Então, na segunda iniciação, a gente recebe esse mantra Gayatri,
E qual é a função do mantra Gayatri? Porque na primeira iniciação a gente recebe o mantra Hare Krishna, que é o Maha Mantra, já é o mantra mais poderoso. Então por que a gente recebe depois o mantra Gayatri? Né? Então o mantra Gayatri ele tem muitos significados, mas a essência dele é que quando a gente canta Hare Krishna, a gente está pedindo para a gente se relacionar com Deus, para a gente criar uma relação com Krishna. Mas qual tipo de relação com Krishna especificamente? Né? A gente pode ter diversos tipos, né? Diversos humores na nossa relação com Krishna. Então, quando a gente medita no mantra Gayatri, se a gente estiver meditando nele de forma pura, a ideia é que ele vai intensificando a meditação no Maha Mantra, porque o Maha Mantra ele vai começar a ser assim tingido, a receber assim contornos de uma relação específica com Krishna, né? Ou seja, a gente vai despertando não só uma relação genérica com Krishna, mas a gente vai despertando a nossa verdadeira relação com Krishna, né? Então o mantra Gayatri permite a gente assim realmente entender, não de uma vez só, mas gradualmente, se a gente vai... Porque o mantra Gayatri ele precisa assim florescer no modo da bondade. Então não adianta só meditar no mantra Gayatri e não cultivar o modo da bondade. Mas quando a gente faz as duas coisas juntos, né, a gente cultiva o modo da bondade, medita no mantra Gayatri, a gente vai criando sânskaras, né? Impressões mentais relacionadas a Vrindavana, relacionadas à nossa relação com Krishna em Vrindavana, e a meditação no Maha Mantra ela se torna muito mais poderosa, né? Ela se torna muito mais intensificada. Então o Mantra Gayatri, nessa era que nós estamos, ele serve para cooperar, para auxiliar com a meditação no Maha Mantra. E o cordão bramínico, ele é o símbolo, né, de que uma pessoa ela recebeu a iniciação no mantra Gayatri, né? Tem muitos significados no cordão bramínico, né? Ela tem uma quantidade de nós que indicam qual é o seu ashram, qual é a sua posição espiritual. O cordão bramínico ele também simboliza assim, esse elo, né? Que a gente está fazendo com Krishna, que deve ser fortalecido através da manutenção de sáttva, do modo da bondade. E uma coisa muito interessante sobre o cordão bramínico é que na linha de Chaitanya, o cordão bramínico, ninguém usava ele, né? Assim, nenhum devoto da linha de Chaitanya usa o cordão bramínico. Tanto que a gente vê, por exemplo, os quadros, assim, as fotos de Bhaktivinoda Thakur, ele não tá com cordão bramínico, né? Narottama Thakur, assim, os mestres que tiveram entre Chaitanya e Bhaktisiddhanta Sarasvati, nenhum deles usaram cordão bramínico. Quem retoma o uso do cordão bramínico na nossa sucessão discipular é Bhaktisiddhanta, porque na Índia o cordão bramínico ele acabou se tornando um símbolo assim de status, né? Então uma pessoa quando ela tem um cordão bramínico significa que ela é uma autoridade, que pode falar o conhecimento espiritual. E aí, apesar da gente não precisar do cordão bramínico, o Bhaktisiddhanta ele passa a usar o cordão para as pessoas falarem, aquela pessoa ali ela tem uma segunda iniciação, ela pode falar algo importante. Aí você vai lá e fala a mensagem do Senhor Chaitanya para essa pessoa, né? Então ele fez isso na cultura indiana. E aí Prabhupada segue, né? Ele, porque ele é o mestre dele, então continuou com esse hábito de usar o cordão bramínico. Então, na tradição de Chaitanya, o cordão bramínico ele não é usado, porque o cordão bramínico está muito relacionado ao que? Ao Varnashram, né? Assim, a sua posição, o seu Varna dentro da sociedade. E a gente não liga muito para isso, porque a gente está ligado mais com Sanatana Dharma, o nosso Dharma eterno, qual é a nossa relação com Krishna. Só que Bhaktisiddhanta, ele traz esse cordão para mostrar, olha, a gente é capacitado a falar uma mensagem espiritual, a gente é capacitado a falar algo relevante sobre os Vedas, né? Então o cordão bramínico na tradição de Chaitanya, quando ele passa a ser usado depois de Bhaktisiddhanta, ele indica que aquela pessoa tem a responsabilidade, ela tem que lembrar que ela tem a responsabilidade de propagar o conhecimento espiritual, porque se ela tem o cordão bramínico e ela não faz isso, né, ela não propaga esse conhecimento, então aquilo é só mais um símbolo de vaidade, né? Então vamos lá. Sara. Boa noite, Sara. Eu tenho a mania de falar com ele, né, com Krishna, como se ele estivesse aqui comigo. Ele tá. Ele tá em todo lugar. Como se fosse uma pessoa que está ouvindo. Às vezes uma reclamação e eu explico porque estou reclamando de alguma coisa. Tem gente que acha errado e esquisito. Não posso fazer isso? Pode, ué. Quem é a gente para assim, dizer o que alguém pode ou não pode fazer com Krishna, né? Falar com Krishna? Assim, a gente
tem que cultivar também a nossa relação pessoal com Deus, né? Então a gente tem direito de exprimir nossa mentalidade. Às vezes as pessoas criam muitas regras e acabam engessando muito o processo de oração, de comunicação com Krishna. E assim, todo o processo acaba se tornando alguma coisa muito superficial, só muito religiosa. A gente tem que lembrar que essas regras, né, assim, religiosas, elas servem para ajudar a gente a criar a nossa relação com Krishna. Não para atrapalhar, não para afastar, não para tornar o processo assim, um negócio tão burocrático que você nunca consegue chegar em Krishna. Você fica só assim, porque a gente conhece muitas pessoas que acabam virando devoto das regras, né, em vez de virar devoto de Krishna, né? Então, Sara, pode reclamar com Krishna, não reclama muito não, porque ninguém aguenta ficar ouvindo muita reclamação, né? Fala notícia boa pra ele também, assim, dá uma colher de chá pra Krishna, mas se você estiver sentindo a necessidade, pode fazer isso, a reclamação, assim. Eu confessar aqui uma parte, então, assim, da minha intimidade com Krishna também, pra você... talvez estimular você a continuar tendo uma relação assim normal, íntima com Krishna, né? Quando assim sempre que uma coisa me faz rir, assim, sempre que eu vejo uma coisa que eu acho engraçada, eu sempre, né, se isso realmente eu acho assim, se ativa o meu bom humor, se eu realmente acho isso muito engraçado, eu sempre compartilho com Krishna, assim, eu tenho esse hábito, né, de fazer isso. Então, é normal, é legal a gente ter uma relação íntima com Krishna. Só não reclama muito não com ele, um pouquinho pode, mas muito não. Vamos lá? Tainá, boa noite, Tainá. Tainá falou, Hare Krishna, vai até a segunda iniciação? Não, tem uma terceira iniciação, né, que é a iniciação de sannyasa, a iniciação para uma pessoa que vai assumir a ordem de vida renunciada. Então, a primeira iniciação é a iniciação que a pessoa ela cria um vínculo com o mestre espiritual e com a sucessão discipular, a sucessão de mestres e discípulos, né? Então, na primeira iniciação, a pessoa ela faz o voto de sempre meditar no mantra Hare Krishna, né? Pelo menos 16 vezes por dia. Ela faz o voto de ser vegetariana, ela faz o voto de não ser promíscua sexualmente, ela faz o voto de não se intoxicar, né? E ela faz o voto de não participar de trapaças, jogos de azar, e aí ela recebe do mestre espiritual, um nome sagrado relacionado com Krishna, e ela recebe o mantra Hare Krishna, que a gente já medita antes da iniciação, mas a gente recebe esse mantra ainda potencializado, né, pela meditação do próprio mestre espiritual. O mestre espiritual ajuda a gente a meditar nesse mantra. Aí depois a gente recebe a segunda iniciação. A segunda iniciação é a iniciação para a gente poder começar a participar de atividades sacerdotais, poder agir como um sacerdote, né? Então, nessa iniciação a gente recebe o mantra Gayatri, que é esse mantra que é um mantra em louvor, né, ao sol do conhecimento transcendental, um mantra em louvor ao mestre espiritual, a Chaitanya, que é o avatar mais misericordioso de Krishna, e ao próprio Krishna. E aí a gente assume o compromisso de servir as deidades, de servir essas formas assim de Krishna, né, que são instaladas e adoradas nos templos por todos os devotos. A gente assume a responsabilidade de ajudar na manutenção dos templos. E aí, uma pessoa ela pode sim receber a terceira iniciação, mas é muito raro, nessa era de Kali, então o que nós estamos é extremamente raro, mas uma pessoa ela pode receber a terceira iniciação, que é a iniciação para ela fazer o compromisso, né, o voto de agora ela viver uma vida de renúncia, sannyasa, totalmente focada na missão de propagar o conhecimento espiritual, né? Então, assim, ela não vai ter mais nenhum envolvimento com a sociedade secular, só com esse trabalho missionário, né? E aí recebe um mantra de sannyasa, que é um mantra que visa ajudar a gente a lembrar dos associados eternos de Krishna no mundo espiritual, para com que essa meditação em Krishna, em seus associados, fortaleça o senso de renúncia da pessoa. Milena Lopes, boa noite, Milena. O jejum faz parte de um rito?
jejum ele tem um papel muito especial na vida espiritual, ele tem um papel assim, fundamental no processo védico, e a gente vai fazer uma live sobre jejum. Qual é o Dharma do jejum? Já está lá na nossa lista, eu só não lembro quando, acho que ainda não é semana que vem não, acho que ainda é na outra, mas já está lá, já está separadinho, vai ter uma live só do jejum. Busca da cura. Boa noite. Como oferecer elementos para Krishna em nosso dia a dia? Então, a gente pode fazer isso através de um processo de meditação, né? O mais importante do ritual é a meditação. O ritual visa fortalecer na gente esse senso de meditação. Então, no nosso dia a dia, a gente pode meditar mesmo, né? Que estamos oferecendo algo para Krishna e usar tudo aquilo que existe nesse mundo, tentar usar as coisas com propósito dhármico, com propósito dentro do Dharma, né? Então, tudo aquilo que a gente tem nesse mundo, a gente vai tentando ocupar aquilo de acordo com o modo da bondade e tentar encaixar aquilo dentro do contexto do Dharma, né? Agora, a gente também pode separar uma parte do nosso dia para fazer uma cerimônia, um ritual desse na nossa casa, né? Tirar 10, 15 minutos do dia para isso. Quem se sentir inspirado pode ter um altarzinho em casa e participar, fazer uma cerimônia, né? Só você e Krishna ali naquele momento. Oferecer um copinho d'água, oferecer uma flor, um incenso para Krishna. Isso fortalece muito esse nosso senso de oferecer as coisas para Krishna. A gente vai criando naturalidade nisso. Fernanda Afonso, boa noite. E as roupas de Krishna? Qual o significado da troca das roupas? Assim, Krishna é a fonte de tudo que existe nesse mundo, né? Só que ele é a fonte pura de tudo aquilo que existe nesse mundo. Então, se a gente tem bom gosto, se a gente gosta de usar roupas específicas, Krishna também gosta. Se a gente gosta de variedade, gosta de estar com diversas roupas, Krishna também gosta, né? Krishna tem suas particularidades, peculiaridades, né? E aí a ideia de estar trocando de roupa é que a gente está agradando o Krishna com a variedade, né? Um dia roupinha azul, outro dia roupa vermelha, um dia uma roupa mais assim imponente, outro dia uma roupa mais simples. Krishna gosta de toda essa variedade, né? Então a ideia é que a gente vai fortalecendo a nossa meditação, que Krishna ele não é um boneco, né, que está ali no altar, ele é uma pessoa mesmo, que troca de roupa, né, que come, que a gente troca a decoração, né? A Damodara está lembrando aqui que ele também toma banho, né? Então existe a cerimônia chamada Snana, né? Que é assim que a gente vai lá e dá banho em Krishna. Então, assim, a troca de roupa é isso, é pra gente também cultivar essa meditação. Krishna é uma pessoa, que ele tem gostos, né? Como um filho, quase. A Damodara falou aqui como um filho, né? Exatamente isso. E é muito legal, assim, os pujaris, assim, quem cuida da deidade Krishna adora, né? Isso, já ficar meditando qual roupinha que eu vou botar em Krishna hoje, como que ele vai ficar bonito, né? Assim, no mundo espiritual, mãe Yashoda, que é a mãe de Krishna, ela faz essa meditação. Hoje eu vou botar tal roupinha em Krishna, vou separar essa roupinha para ele. Então imagina, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma coisa que uma alma tão elevada quanto mãe Yashoda, a própria mãe de Krishna está fazendo, né? Apesar de todas as nossas imperfeições, defeitos, a gente está fazendo exatamente a mesma atividade que mãe Yashoda está fazendo no mundo espiritual. Pô, é muita bênção isso, né? TX Rafael, boa noite. Lembrando que rituais védicos são destinados somente a duídyas. Para não duídyas existem alternativas seguindo os Puranas e Pancharatra Agamas. Um detalhe aí mais técnico, né? O Rafael lembrou aí que tem certos rituais assim na era védica, né, que eles são para pessoas que só têm segunda iniciação, né, para os duídyas, e tem outros rituais que são para todo mundo. Mas também na era que nós estamos, assim, a essência de qualquer ritual é cantar Hare Krishna, é isso que vai fazer qualquer ritual ser completo. Até na cerimônia de sannyasa, né, de Prabhupada, onde Prabhupada se tornou um renunciante, é muito interessante que tem vários mantras que se canta nessa ocasião. E aí o sacerdote que estava conduzindo a cerimônia, ele começou a pedir para os presentes repetirem aqueles mantras, são uns mantras assim bem complicados, né? E Prabhupada estava participando lá da cerimônia, e aí tinha um senhorzinho que estava lá, que ele ficou só cantando Hare Krishna, que não era o mantra que era para cantar naquela ocasião. E aí o sacerdote chamou a atenção dele, falou, não é esse o mantra que é para cantar aqui agora, não. Aí Prabhupada falou, não, você está certo, continua cantando esse mantra aí. Então assim, cantar Hare Krishna é a alma, é a essência, é o coração de todas as práticas, de todos os rituais, principalmente na era que nós estamos vivendo, assim, né?
São rituais, eles visam fortalecer na gente a meditação, que Krishna é o nosso único refúgio, né? O único refúgio seguro que nós temos, e propagar o amor por Krishna é a meta da vida.